Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Boletim estadual aponta quinta morte por dengue em Patos de Minas. Casal é indiciado pela morte do próprio filho e pena pode chegar a 40 anos. Na edição desta terça-feira do NTV News você vai ver também. Acusado de 2 tentativas de homicídio é condenado a mais de 9 anos de prisão. Trabalhador fica ferido em acidente com máquina agrícola. Motorista cochila e veículo vai parar dentro do córrego do Monjolo. Os avanços na inteligência artificial e o chat GPT. Centenas de estudantes participam de Olimpíada Patense. Minas prorroga a vacinação contra a gripe até 31 de julho. Pacientes de Patos de Minas reclamam da falta de local para permanecer durante tratamento em BH. Manutenção deixa parte da Major Gotti sem energia e gera reclamações. Prazo para entregar a declaração do imposto de renda termina nesta quarta-feira. Evento conscientiza sobre a saúde mental na maternidade. Acusado de participação em homicídio na cidade de Lagoa Formosa é levado a júri. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no NTV News. A gente começa essa edição com os destaques policiais. Foi levado a júri nessa segunda e condenado a mais de 9 anos de prisão, acusado de tentar matar 2 pessoas em Patos de Minas. Aconteceu no cruzamento da Rua 13 com a Avenida Edson Fernandes de Souza, no bairro Quebec. 2 pessoas foram baleadas, sendo identificadas como Horácio Apolinário da Silva, de 62 anos, e o filho, Marcos Antônio Apolinário da Silva, de 32. O idoso foi alvejado na mão e quadril. O outro homem teve perfurações por diversas partes do corpo. Segundo a vítima, Horácio, ele teria ido na período da manhã na casa de um amigo dele, conhecido como Léo Verde, Leonardo, buscar tábuas para andaime, Segundo ele, esse Leonardo já havia datas pretéritas, o convidado a ir à sua casa e que, em tese, pediu para trazer o seu filho, Marcos Antônio, para dar a ele um incentivo, sem dizer qual seria esse incentivo. O Marco Antônio então falou para o pai, na época, que não queria ir, porque ele temia morrer. Então tudo indica que já havia algum atrito entre eles, aparentemente. Só que desta feita, o Leonardo ligou novamente para o Horácio e pediu que ele fosse buscar essas tábuas, E o Horácio assim fez, acompanhado do seu filho. Ele retirou essas tábuas da casa do Leonardo, o Léo Verde, e quando ele estava saindo da casa, chegando no cruzamento da Rua 13 com a avenida principal do bairro Quebec, o indivíduo se aproximou dele na esquina, quando ele estava parado na placa, a placa de pare, e efetuou o disparo contra os 2 dentro do carro. O Horácio alega que o autor do disparo trajava no momento uma calça tipo hip-stop preta, e em seguida evadiu. Os 2 alvejados, então, ele acelerou seu carro até o posto de saúde próximo à sua residência e ele pediu socorro. A própria vítima, o senhor Horácio, é que acusa o Leonardo de ser o comandante, o coautor, ou mandante desses disparos, porque segundo ele, o Leonardo já havia datas pretéritas o convocado para a mesma situação. E durante as diligências, ele foi localizado numa motocicleta de cor vermelha, uma Honda Bis, tendo na sua garupa uma pessoa com as mesmas características indicadas pela vítima. O autor destes disparos foi identificado como Jonathan de Souza Pereira. Ele confessou o crime, mas disse que não havia intenção de matar o pai da outra vítima. Ainda segundo as informações, depois de apurações, Jonathan, que também é conhecido como de menor, foi indiciado. Nessa segunda-feira, ele foi levado para o tribunal de júri aqui no Fórum Olímpio Borges, onde foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, inicialmente fechado. Em Presidente Olegário, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender uma ocorrência de um grave acidente com máquina agrícola. Este acidente foi registrado em Presidente Olegário, a aproximadamente 55 quilômetros de Patos de Minas, em uma lavoura de café.
Um jovem de 21 anos de idade acabou tendo o seu braço prensado em uma das máquinas utilizadas ali naquela fazenda. Eu vou conversar agora com o Tenente Pedro. Tenente, como que foi a dinâmica deste acidente? Ele estava operando um trator ao qual havia uma máquina, um implemento conectado. Esse implemento ele funciona através de um cardan, né, que é um eixo giratório, né, que ele é conectado no trator e faz o equipamento funcionar. Para cortar o capim ali, né, fazer a retirada do capim entre as fileiras de café. Então, a informação que chegou para a guarnição de bombeiros é que no final do turno lá de trabalho, né, havia várias pessoas trabalhando. A roça, né, a lavoura de café é muito grande. Então as pessoas estavam trabalhando ali espalhadas nessa lavoura. E ao final do turno, quando eles reuniram para passar o turno, esse rapaz, né, de 21 anos de idade, ele não apareceu. Então eles começaram a busca rapidamente ali com 4 motos, mais um veículo, né, um automóvel, até que um deles encontrou o jovem preso, né, com o braço esquerdo preso no eixo desse equipamento lá da máquina que corta a grama lá, né? Que tritura a grama. Tenente, quando o senhor diz que encontraram ele com o braço preso, o braço esquerdo todo estava dentro desta máquina? Na realidade o eixo gira, então não se sabe o motivo, né, que ele atraiu esse braço dele e o braço ele foi girando junto com o eixo. Então assim, o braço dele foi girando e foi atraindo ele para a máquina, até que essa máquina parou. Então, quando nós chegamos lá, né, já havia uma equipe da ambulância de presente legário dando um suporte. Né, nós acionamos aqui a unidade de suporte avançado do SAMU para apoiar também com o médico, devido à gravidade que nós sabemos que as ocorrências com maquinária agrícola são muito graves, né? Então, no local, o bombeiro fez a desmontagem de parte desse implemento, né, liberando esse eixo. Em seguida, nós fizemos manualmente, né? Nós giramos esse eixo no sentido oposto do que ele trabalha, né? Então ele foi liberando o membro do jovem, né? E a gente conseguiu então tirar ele, né, da máquina, o jovem, liberar ele da máquina, e ele pôde ser então imobilizado e conduzido para o Hospital Regional aqui em Patos de Minas. Tenente Pedro, esse jovem ele chegou a perder este braço, o braço foi preservado, mas houve ferimentos? Ele não perdeu o braço, né? O braço estava com fraturas devido à questão do giro, né? E ele também tinha um ferimento no tórax. O que é importante a gente frisar aqui, que as ocorrências com maquinária agrícola são muito graves e, infelizmente, na nossa região são muito frequentes. Então, aproveitamos aí para reforçar, né, para as pessoas que trabalham na zona rural, né, a dificuldade de contato, né, quando acontece o acidente é muito grande. Então, assim, a demora entre a ocorrência e a chegada dos órgãos, ela é maior do que na área urbana por causa da dificuldade de comunicação, o deslocamento em si, né? Então, cuidado redobrado com a prevenção, né? São máquinas que têm ali peças giratórias, né? Tem as máquinas que trituram ali, que tem aquelas facas, né, que puxam o membro, se caso a pessoa tentar desembuchar a máquina. Então, cuidado redobrado, cuidado com coisa solta que pode ser puxada pelo equipamento, né? Trabalhar dentro das normas, né? Manter os equipamentos com a boa manutenção, né? E sempre que possível ter ali próximo a alguém, né? Se der alguma ocorrência, alguma situação, que você consiga falar, né? Se possível ter rádio, comunicador, né? Até um apito mesmo, igual o bombeiro carrega o apito, né? Isso aqui no lugar aberto, isso aqui é muito útil, você consegue fazer ser ouvido a grandes distâncias, né? Então até isso aqui é uma coisa simples, pode ajudar numa situação dessa. Tá certo, Tenente, muito obrigado pelas informações. É isso, um acidente então registrado em uma lavoura de café em Presidente Olegário, que teve como vítima um jovem de 21 anos de idade. A Polícia Civil de João Pinheiro concluiu o inquérito que investigou um casal suspeito da morte do próprio filho. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o bebê tinha apenas 1 mês e 17 dias de idade e a morte aconteceu em março de 2022. A mãe da vítima relatou o homicídio aos policiais durante a investigação de uma outra agressão cometida pelo casal aqui na semana passada contra o segundo filho, de aproximadamente de 2 meses de idade.
Em declarações prestadas aqui na delegacia, a mulher contou que o primeiro filho havia sido asfixiado pelo companheiro, desmentindo o que ela havia dito à época dos fatos, quando disse que o bebê morreu de causa natural. Segundo a suspeita, o crime foi cometido no momento em que o companheiro dava mamadeira ao bebê e, nervoso com o choro da criança, ele teria asfixiado o próprio filho. A mulher contou ainda que a motivação foi agravada por uma crise de ciúmes, razão pela qual ele teria amarrado os braços e as pernas da companheira, da mãe da criança, além de ter lhe dado um soco, o que fez com que ela desmaiasse por mais de 10 horas, segundo os seus relatos. Nesse momento, com um travesseiro, o suspeito teria sufocado a criança até a morte. Durante as investigações, constatou-se que a versão apresentada pela suspeita não condizia com a realidade dos fatos e que a teria apresentado apenas para se eximir da responsabilidade do crime cometido contra o próprio filho. Ainda conforme o delegado, os pais foram indiciados por homicídio qualificado e as penas podem ultrapassar 40 anos. O casal já possui um histórico de violência doméstica familiar. Inclusive, o homem está sendo denunciado pelo Ministério Público por crime de lesão corporal em situação de violência doméstica. Os dois estão presos preventivamente em decorrência de representação por essa autoridade policial e estão à disposição da Justiça. Um veículo foi parar dentro da calha do córrego do Monjolo na madrugada desta terça-feira. O motorista teria cochilado e apresentava sinais de embriaguez. Nestas imagens que aparecem na sua televisão, é possível ver este carro, esse Siena, que era conduzido por um motorista que tem 42 anos de idade. De acordo com as informações, ele descia a rua Maranhão, quando então ele teria perdido o controle de direção e caído dentro do córrego do Monjolo, um local onde passa-se por obras. Você vê nesta imagem que o carro ele acabou parando com as 4 rodas para cima. Ao meu lado está o Tenente Pedro do Corpo de Bombeiros. Tenente, como que vocês chegaram e encontraram essa vítima? Ela ainda estava dentro do veículo? Nós fomos acionados para apoiar o SAMU, uma equipe do SAMU foi acionada e chegando ao local devido ao difícil acesso, eles acionaram o bombeiro para fazer o acesso à vítima e a retirada. Quando nós chegamos ao local, a vítima estava consciente e estava fora do veículo. Ela estava andando lá no leito do córrego e nós descemos uma escada prolongável, de forma que a gente conseguiu acessar a vítima e trazer ela para o nível da rua ali. Tenente, a gente vê nessas imagens aí a gravidade deste acidente. A dinâmica dele teria sido realmente essa. O motorista teria descido a rua Maranhão e acabado caído dentro do córrego do Monjolo na Avenida Fátima Porto. O que ele falou para vocês no momento do atendimento? Ele relatou que dormiu ao volante, que estava muito cansado, que estava trabalhando há várias noites assim, seguidas, E devido a esse cansaço, ele acabou cochilando ao volante, E naquele momento ali que a rua acaba, na margem do córrego, ele acabou passando direto, caiu. Foi um acidente muito grave, Entretanto, ele machucou apenas ferimentos leves. O veículo caiu de ponta, ali dá mais ou menos 3 metros de profundidade, é o barranco cortado ali, o talude mesmo reto. Ele desceu, caiu lá embaixo de ponta e capotou, E a vítima apresentava, em princípio, assim, ferimentos aparentes, apenas um corte na mão esquerda. Ele apresentava algum sinal de embriaguez? Sim, apresentava sinais, aquela fala, arrastada, olhos vermelhos e típicos mesmo de quem ingeriu bebida alcoólica. Ele foi conduzido pelo SAMU até o hospital, pelos ferimentos e também porque aquela água é contaminada. Então ele teve contato, no ferimento, teve contato com aquela água contaminada. Então é importante fazer um trabalho ali até para prevenção, de infecções. Tenente, e qual que é a orientação, a recomendação para os motoristas, para a população? No trânsito, o condutor, ele consegue fazer muito por ele, muito. Sendo atento, prestando atenção no que ele está fazendo, o foco na condução do veículo, mantendo a velocidade compatível com as condições da via, do trânsito, do tempo, e tendo paciência.
Tá certo, Tenente, muito obrigado pelas informações. Então é este acidente grave que foi registrado na madrugada desta terça-feira aqui em Patos de Minas. Depois do intervalo aqui no News, centenas de estudantes participam da Olimpíada Patense e os avanços na inteligência artificial e o chat GPT. Há 6 meses, o chat GPT, ferramenta de inteligência artificial, foi apresentado ao mundo. Esse é um caminho sem volta e cabe à sociedade fazer o bom uso desta ferramenta. Ele está dando o que falar nas últimas semanas. Mas afinal, quem é você, ChatGPT? Eu sou o ChatGPT, um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Fui treinado em uma vasta quantidade de dados de linguagem natural e sou capaz de gerar respostas para uma variedade de perguntas e solicitações. Meu objetivo é ajudar os usuários a obter informações, solucionar problemas ou simplesmente conversar. Como modelo de linguagem, não tenho uma identidade pessoal ou consciente. Estou aqui para fornecer assistência e responder às suas perguntas da melhor maneira possível. Chega a assustar o quanto o discurso é bem feito e preciso. Essa revolução em inteligência artificial foi apresentada ao mundo em novembro do ano passado e tem viralizado nas redes sociais. A tecnologia por trás do ChatGPT foi desenvolvida pela empresa americana OpenAI e tem até um mineiro na equipe de desenvolvimento, o pesquisador e cientista de dados Rafael Condijo, que vive atualmente nos Estados Unidos. O funcionamento é simples. Basta perguntar e o ChatGPT responde. Onde fica a sede da TV? A Rede Minas de Televisão é uma emissora de televisão brasileira sediada em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. O endereço da emissora é Rua Tenente Brito Melo, 1090, no bairro Santo Agostinho. A grande vantagem dele é ter uma imensa base de dados do qual ele pode gerar as respostas. Então, é dito que ele é um modelo, do ponto de vista mais técnico, um modelo generativo. A partir de uma demanda original, algumas poucas palavras, o assunto que você quer que ele aborde, ele consegue gerar um bom texto com corretude, né, gramatical, sintática, sobre aquele assunto que você quer que ele aborde. As 3 últimas letras de ChatGPT formam a sigla em inglês para Transformador Generativo Pré-treinado. Conversar com máquinas não é necessariamente uma novidade. Já há algum tempo convivemos com a possibilidade de sermos atendidos por robôs, como nessa conversa de WhatsApp com a concessionária de energia elétrica. Em nenhum momento um atendente humano interagiu com o cliente até a resolução do problema. O medo imediato é com o desemprego. O trabalhador, mais uma vez, vai ser substituído por máquinas? Ele pode vir muito bem a servir, por exemplo, como um mediador inicial numa conversa de um centro comercial. Eventualmente, ele pode até realmente substituir certas profissões locais, como um telemarketing, por exemplo. Mas tem momentos que ele não vai ter uma resposta, precisa de uma resposta mais específica para um caso, ele vai ter que ter um humano atrás da linha para resolver. Mas as interações iniciais, ele pode ser muito bom para resolver esse tipo de coisa. A inteligência artificial, ela pode responder um absurdo com a maior certeza do mundo. E quando a gente não sabe uma coisa, a gente vai procurar mais e vai ponderar a nossa resposta. Então, eu acho que essas são habilidades humanas que a gente precisa valorizar, perceber, para que isso não nos coloque amedrontados de frente a isso, né? Mas que construamos assim, um cenário possível entre essas tecnologias e as nossas habilidades. Outra preocupação é a possibilidade de fraudes em trabalhos acadêmicos e a produção em massa de desinformação. Aliás, a discussão é tão quente que o Congresso Nacional trava embates pela lei que promete coibir as fake news e discute um marco civil para a inteligência artificial. Tanto a sociedade civil quanto os legisladores estão olhando para isso e estão discutindo. E nós, né, pesquisadores, continuamos ao mesmo tempo preocupados e procurando soluções com como regular isso de uma forma que tenha uma manutenção da democracia, ao mesmo tempo dos direitos, das liberdades, liberdade de expressão, enfim, que haja um bom arranjo de funcionamento dessas plataformas para que elas venham a contribuir e não representar riscos como o que muitas pessoas têm sentido medo e como a gente conversou, né, esse medo tem fundamento.
Hoje teve início a Olimpíada Estudantil Patense Pré-Mirim, com mais de 300 alunos de 11 escolas. Nas arquibancadas, olhares atentos dos pais e responsáveis para não perder nenhum detalhe dos filhos dentro de quadra. O objetivo é trazer as crianças, estimular elas à prática esportiva, né? Trazer os pais para participar, para ter esse contato, a proximidade com as crianças, né? Com os próprios filhos. As escolas também participam, a interação. E, no caso, divulgar bastante o esporte, né? Que é a nossa função. Ao todo, são 300 alunos de escolas públicas e privadas que participam da Olimpíada Estudantil Patense Pré-Mirim. Quanta energia elas gastam, a socialização, que é importante, a integração, a ter contato com o outro e o respeito, né? Que é o principal do esporte. 300 crianças, no caso são 11 escolas que estão participando, né? Essas crianças que representam as suas escolas. George e Cauã não escondem a alegria em participar da Olimpíada. E claro, com expectativa de serem campeões. É um jogo bom, é bom participar, né? Como que é pra você poder ter esse contato aqui e disputar com outras crianças? É bom porque dá pra brincar muito, participar. E claro, ser campeão. Sim. Tô achando muito legal, que é um negócio legal de brincar com meus amigos. Tomara que eu saia aqui com felicidade, sem me machucar. E é isso. Muito divertido, nossa. Nunca fiz isso. Tá muito bom. Aham. Ao longo da competição serão 4 modalidades disputadas. No final, com premiações. Nós estamos trabalhando com 4 modalidades: o handball, o basquete, a queimada, o futsal. Além da Olimpíada, também está acontecendo a campanha Esporte e Solidariedade. Todas as pessoas que vêm assistir os jogos, elas são convidadas a trazerem 1 quilo de alimento não perecível, para que assim eles possam ser doados para o Banco de Alimentos aqui de Patos de Minas. Todos esses alimentos doados serão destinados a entidades cadastradas no programa. A seguir, Minas prorroga a vacinação contra a gripe até 31 de julho. O boletim estadual aponta 5ª morte por dengue em Patos de Minas. Pacientes de Patos de Minas reclamam da falta de local para permanecer durante tratamento em BH. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, iniciada em 10 de abril, terminaria nesta quarta-feira, mas devido à baixa procura, a orientação do Ministério da Saúde é para que o prazo seja estendido. Em Patos de Minas, segundo informações levantadas pelo jornalismo da NTV, a busca pela imunização contra a influenza está abaixo de 50% do esperado para o público formado por grupos de idosos, crianças com 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, profissionais da saúde, puérperas e professores, entre outros. As doses a serem aplicadas continuam disponíveis nas unidades de saúde do município. O Ministério da Saúde divulgou uma orientação para que estados e municípios ampliem o calendário e continuem com as imunizações enquanto durarem os estoques de vacinas. A imunização contra a gripe ajuda a evitar casos graves da doença. Por falar no assunto, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, publicou vídeo nesta terça-feira confirmando que, em Minas Gerais, foi prorrogada a campanha de vacinação contra a influenza até 31 de julho. O Estado de Minas prorrogou para dia 31 de julho a campanha de vacinação contra a influenza. Isso significa que ainda faltam muitas pessoas a tomar a vacina. O público mais vulnerável, cerca de 45% só, se imunizou este ano. Um destaque são as crianças, que não chegaram nem a 40%. Então temos aí mais prazo, cerca de 2 meses, para quem não tomou essa vacina, busque o posto de saúde e garanta a proteção. Estamos no período de frio e agora que esse vírus circula e pode gerar internações e até matar. Então quem não tomou sua vacina, pais ou responsáveis que ainda não levaram suas crianças, aos idosos especialmente, que são mais vulneráveis, vá até o posto de saúde e garanta a sua proteção. O boletim estadual da Secretaria de Saúde aponta que Patos de Minas tem 5 mortes em decorrência da dengue. Segundo o boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de dengue, chikungunya e zika, Patos de Minas tem 6.328 confirmações, 5 óbitos, 26 casos de chikungunya e 4 de zika.
Ainda, Minas Gerais registrou 355.555 casos prováveis de dengue. Desse total, 182.562 casos foram confirmados para a doença. Há 103 óbitos confirmados por dengue em Minas e 124 estão em investigação. Em relação à febre chikungunya, foram registrados 68.442 casos prováveis da doença, dos quais 35.233 foram confirmados. Até o momento, foram confirmados 21 óbitos por chikungunya em Minas e 16 mortes estão em investigação. Quanto ao vírus Zika, até o momento foram registrados 250 casos prováveis. Há 25 confirmados para a doença e não há óbitos por Zika em Minas Gerais até o momento. Pacientes que são atendidos na Santa Casa de Misericórdia, saem de Patos de Minas e vão a BH para buscar esse atendimento médico, estão reclamando da falta de conforto e de local, para permanecer enquanto aguardam por atendimento e pelo ônibus para retornar para Patos de Minas. Devido à demora na fila do SUS, Marcos Roberto Silva perdeu a visão em um dos olhos. Com muita luta, ele e a esposa viajam para Belo Horizonte, onde ele recebe tratamento na Santa Casa de Misericórdia. Com medo de perder a visão do olho remanescente, Marcos agora lida com outro tipo de espera. O tratamento é 100%, que todo mundo sabe que é. Os médicos muito bons. E a gente fica, depois da cirurgia que a gente faz, a gente fica à mercê, sabe? Da praça, porque a gente necessita de alguma coisa, a gente vai na praça. É igual, eu saio daqui 10 horas da noite. Eu chego aqui em casa, eu não durmo. Eu chego em casa, vou, 10 horas da noite, chego em casa, 11 horas. Essa vez já chegou aqui, era 2h30 da madrugada. Sem lugar para ir após os procedimentos cirúrgicos, Marcos e a esposa Lázara aguardam o retorno do ônibus na Praça Hugo Werneck, que fica situado ao lado da Santa Casa de BH. Nem cachorro não fica jogado naquela praça igual nós naquele fedor lá, sabe? Porque não tem para onde a gente vai, a gente não conhece ninguém, que se a gente conhecesse, a gente ia para casa de alguém, né? Mas a gente não conhece, fazer o quê? Ficar na praça esperando a boa vontade deles e buscar a gente. E pelo menos se deixasse, igual eu falei, se deixasse a van lá pra gente descansar, era bom, porque igual você vê, a consulta do meu marido foi 7 horas da manhã, quando foi ali para as 10, já tinha terminado a consulta dele lá. E o que nós foi de 10 horas? Foi para essa praça que é o terror lá. E arrisca você ficar ali até fora de hora esperando o ônibus para vir embora, você arrisca ser assaltado ali também, porque só dá um mau elemento naquela praça fora de hora. Com a longa espera, a falta de comodidade e até mesmo banheiro, o casal precisa recorrer aos estabelecimentos comerciais dos arredores da praça. Se você precisa de comer alguma coisa, você tem que ir, ou você vai lá no supermercado, você compra alguma coisa para ir passando. Ou, assim, a gente almoça, só que a gente tem que esperar até escurecendo para vir embora, porque tem que esperar todo mundo, né? Infelizmente, os motoristas somem, ninguém acha eles vai chegar lá de noite, na hora de ir embora, na hora do pico, na hora que começa o povo ir embora do serviço, é onde que a gente está saindo de lá de Belo Horizonte. Marcos relata que constantemente os motoristas atrasam as viagens e, além disso, não permanecem no local para que os pacientes descansem no interior dos ônibus. É 2 motoristas. Não é possível que 2 motoristas não dá para resolver o problema lá e deixar o ônibus lá com a gente. A gente já sai do médico, já sai cego. Eu tenho minha mulher que me acompanha, ela que anda me direcionando para onde a gente tem que ficar. E tem que ficar naquela praça. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Lázaro solicita que uma casa de apoio seja oferecida para que eles permaneçam enquanto aguardam o retorno dos motoristas. A gente queria, assim, que arrumasse pelo menos uma casa para a gente ficar lá, ter um apoio de uma casa, pelo menos de um almoço, porque o almoço mais barato lá que tem é R$17, o mais caro é R$40, né? Com direito a um pedaço de carne no que vai no R$17. Então, é assim também, na hora que você vai usar os banheiros lá, o pessoal ainda pergunta, vai almoçar aqui? Quer dizer, se a gente for almoçar lá, a gente tem o direito no banheiro, né? E se não for,
A gente, como que faz naquele lugar? Tem gente lá que falou que teve que fazer necessidade na praça, porque o ônibus não chegou no horário certinho, porque fica esperando muita gente no tratamento lá e não chega. O pessoal no tratamento certo que faz lá, não chega, você está entendendo? Então, está muito difícil para a gente ir. Eu não reclamo hora nenhuma da ida, porque a gente tem que agradecer, porque chega lá os médicos, o atendimento deles é muito bom com a gente. A única coisa que a gente está querendo é uma solução para olhar nosso lado de vida lá. Ela relata que diversos patenses são vistos na praça em situações desconfortáveis. Essa senhora, por exemplo, decidiu se deitar nas raízes de uma árvore por não aguentar mais esperar. E você pode procurar lá naquela praça. É difícil você achar uma pessoa que não seja de outro lugar. Só vê gente Patos de Minas naquela praça esperando. Não vê mais de outros lugares, não. Por quê? Porque no devido lugar a gente fica pensando, eles devem ter o apoio mesmo, só nós que não tem. Segundo a Prefeitura de Patos de Minas, os pacientes que utilizam o serviço de tratamento fora do domicílio são transportados para as cidades de Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte. O transporte é definido de acordo com a condição de cada paciente. Eles podem ser transportados de ambulância, veículo individual ou transporte coletivo. Os acamados, por exemplo, vão de ambulância. O texto diz que os cadeirantes em veículos que seja possível transportar a cadeira também. Os pacientes oncológicos que são levados ficam em uma casa de apoio devido às condições de saúde. Já no caso dos pacientes que vão de transporte coletivo, a Secretaria de Saúde tenta, dentro do possível, colocar os agendamentos próximos, já que os pacientes são atendidos e retornam para casa no mesmo dia. A nota diz ainda que todo paciente de TFD, tratamento fora de domicílio, tem direito ao reembolso de alimentação definido pela tabela do SUS. O reembolso é feito na unidade de saúde de origem, mediante a apresentação dos comprovantes necessários. Ainda segundo a Prefeitura, todo paciente de tratamento fora de domicílio é orientado sobre isso. Em instantes, aqui no News, prazo para entregar a declaração do imposto de renda termina nesta quarta-feira e manutenção deixa parte da Major Gotti sem energia e gera reclamações. Uma manutenção realizada na manhã de hoje deixou parte da Major Gotti sem fornecimento de energia, o que gerou reclamações. Homens manuseavam cordas e fios na manhã dessa terça-feira, em um poste entre as ruas Juca Mandu e José dos Reis. Os comerciantes ficaram sem energia das 8 da manhã ao meio-dia, em um dos lados da rua Major Gotti. Alguns foram informados pela CEMIG, como é o caso de Lurdinha Fernandes. E nós recebemos uma correspondência que ia faltar energia de 8 ao meio-dia. Fomos comunicados sim. Outros comerciantes relataram que não foram comunicados pela Companhia de Energia Elétrica e que a manhã de trabalho foi conturbada, mas não quiseram gravar entrevista. Lurdinha Fernandes disse que se é para ajudar, tudo bem. Atrapalha um pouco, claro, né, que a gente precisa de energia, mas se for para um bem comum, nós estamos à disposição para ajudar também. Muita gente ainda não entregou a declaração do imposto de renda. O prazo termina amanhã e os contribuintes que não entregarem a tempo estão sujeitos à multa. A Rosângela é contadora e sempre orienta os clientes a não deixarem a declaração de imposto de renda para a última hora. Mas não tem jeito, sempre tem quem atrasa a entrega dos documentos. Pelo que eu tenho aqui levantado no nosso controle, ainda falta muita gente. O importante nesta reta final é enviar o quanto antes a declaração. Ela lembra que é possível retificar e adicionar algumas informações após o envio digital do imposto de renda. Os valores que tornam obrigatória a declaração são os mesmos de 2022. Segundo a Receita, quem recebeu acima de R$ 28.559 está obrigado a declarar. Quem recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil também precisa ter as contas avaliadas pela Receita. Para a atividade rural, o valor bruto anual dos contribuintes que arrecadaram mais de R$ 142.798 precisa ser informado. Proprietário de imóveis com valor acima de R$ 300 mil também deve entregar a declaração, assim como pessoas que movimentaram mais de R$ 40 mil na Bolsa de Valores. Este ano, o prazo final é 31 de maio e, segundo os últimos dados divulgados
pela Receita Federal, quase 9 milhões de brasileiros ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. A Receita espera receber cerca de 39 milhões e meio de declarações, um aumento em relação a 2022. É importante cumprir essa obrigação dentro do período estabelecido para evitar multas e penalidades. Dependendo da situação, se você já definiu o modelo simplificado ou completo, isso é importante, você tem que priorizar a entrega. Porque se você tem um tempo depois, a qualquer tempo, para fazer a retificadora, para complementar esses dados, desde que não implique na mudança de formulário. Prazo terminando amanhã e certeza que muita gente deixou para a última hora para fazer a declaração, né? Aí é correria. Daqui a pouco, o evento conscientiza sobre saúde mental na maternidade. Acusado de participação em homicídio na cidade de Lagoa Formosa é levado a júri. Um homem acusado de participação em um homicídio ocorrido ano passado em Lagoa Formosa foi levado a júri nesta terça-feira no Fórum da Comarca de Patos de Minas. Jonathan Aparecido Soares da Mota está sendo julgado pelo homicídio de David Júnior da Silva, que tinha 35 anos na ocasião do crime, que aconteceu na noite de 17 de julho de 2023, no município de Lagoa Formosa. Na ocasião do crime, David estava na Praça Nossa Senhora da Piedade, na fila de um estabelecimento comercial para comprar cerveja, quando Jonathan esbarrou nele. David então pediu para que Jonathan aguardasse em fila. Jonathan então disse que iria matá-lo devido a rixas anteriores e David disse que ele seria incapaz do ato. Jonathan então saiu do local, se encontrou com outro acusado de nome Marcelo e junto de um menor retornaram até a praça em um Fiat Uno, desceram até o local e Jonathan, juntamente do menor, efetuou 5 disparos contra as costas de David, que ainda conseguiu correr por cerca de 140 metros, mas acabou falecendo na rua Senhor Limírio. Jonathan está sendo acusado por homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O julgamento ocorre no Fórum Olímpio Borges, aqui em Patos de Minas. Esse julgamento terminou agora há pouco e o Jonathan foi absolvido das acusações de participação neste crime aí e terminou com a morte desse rapaz. Um evento com palestras relacionadas à conscientização sobre a saúde mental na maternidade foi realizado nesta terça-feira no plenário da Câmara Municipal de Patos de Minas. A iniciativa faz parte da campanha Maio Furta-Cor. A característica da furta-cor é mudar de tonalidade de acordo com a projeção da luz. Justamente por isso, a cor foi escolhida para representar a campanha de conscientização da saúde mental materna, já que a gestação e a maternidade mudam de acordo com a luz e esforço a elas aplicadas. O mês de maio foi escolhido para celebrar a campanha Maio Furta-Cor, por ser comemorado o Dia das Mães no mês de maio. E essa campanha tem o objetivo de salientar a saúde mental materna, trazer aí políticas públicas para ajudar na maternidade, para ajudar também a criar situações onde a mulher consiga pedir ajuda, ter uma rede de apoio maior. O autor do projeto de lei que torna a campanha anual em Patos de Minas, Gladson Gabriel, salienta que devido às intempéries enfrentadas pelas mães, a conscientização não deve ocorrer apenas no mês de maio, e sim no ano inteiro. Esse projeto ele nasceu a partir do momento que eu fui sensibilizado por uma psicóloga que chama Lucila. Ela trabalha no ambulatório de psicologia aqui de Patos de Minas e trouxe essa proposta de projeto. Ela sabendo que tem como pauta também a saúde das mulheres aqui de Patos e das crianças, mais que por bem, adotei o projeto e apresentei aqui na Câmara Municipal. A fisioterapeuta Blenda Almeida se tornou mãe há pouco mais de 40 dias e conta como tem enfrentado os desafios da maternidade. Os hormônios ficam à flor da pele, a gente fica sem paciência e nem a gente mesmo se entende. Ainda associa ao sono, né, a privação de sono, que é muito influente nas questões hormonais e também influenciam as questões do estresse do outro dia, as vivências que a gente não sabe como e o que vai acontecer, principalmente noturno. Outro entrave é conciliar a carreira profissional à maternidade. Ainda está sendo um desafio associar a nova rotina, né, que é a rotina com o bebê, que requer vários cuidados. A rotina dele tem que ser bem específica para que ele fique mais calmo, associada à continuidade do trabalho, né, que a gente sempre tenta oferecer o melhor para os clientes da gente, junto com a nossa própria rotina, né?
Tipo, quem sou eu? As minhas atividades físicas, a minha socialização, a minha questão do sono fica sempre de lado comparado às questões da mentalidade, né, do bebê, no caso. O período da gestação é um período muito intenso, onde a mulher vive muitas mudanças, muitos medos, muita ansiedade. E o puerpério também é um período muito crítico, é considerado o período que a mulher fica mais vulnerável em toda a vida dela. Então nós precisamos cuidar dessa mulher para conseguir cuidar do desenvolvimento dos seus próprios filhos. E aí a gente pode observar que quando ansiedade, tristeza, um choro se torna intenso e frequente, o ideal é que essa mulher, essa família, indique, encaminhe para profissionais, para que a gente possa conduzir essas emoções, para que não tragam prejuízo futuro para o bebê e para a criança. Os cuidados maternos se estendem conforme as crianças crescem, e com o avanço da tecnologia, o uso de smartphones e computadores, que já são parte crucial da rotina, devem ser monitorados. O que as pesquisas dizem, a Associação de Pediatria diz que até os 2 anos a criança não deveria ter acesso a telas, porque ele precisa ter interação em outros ambientes. E depois esse acesso precisa ser monitorado e reduzido. Então, para os pais, na vida corrida que eles têm hoje em dia, é preciso que eles construam uma rotina que essas crianças possam ter relação com outros adultos, com outras crianças e também com a natureza. Com a campanha, a intenção é conscientizar a sociedade da importância do acompanhamento psicológico, que inclusive é oferecida gratuitamente na rede pública de saúde. Na rede, eu sei que eles estão fazendo um pré-natal psicológico uma vez no mês. A cada UBS tem a sua psicóloga responsável. Eu acredito que podem sim procurar os seus agentes de saúde, pesquisar qual é o dia, qual é o horário para ter esse atendimento, e nós também temos no privado. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até amanhã.